Olá, abençoados e abençoadas. Professor Márcio Caldas, mais uma vez, produzindo conteúdo jurídico, penal, processo penal, medicina legal. Quem não é inscrito no meu canal, inscreva-se, ative o sininho. Eu venho gravando uma sequência sobre procedimentos no processo penal brasileiro. Falávamos de procedimento comum ordinário. E procedimento comum ordinário a gente praticamente esgotou. Vamos falar do sumário. O sumário é praticamente o que eu falei do ordinário, com 5 diferenças básicas. Então você vai levar em conta tudo o que eu falei no procedimento comum ordinário e vai apenas adaptar essas 5 diferenças. Por exemplo, o crime que, para ser perseguido em juízo, se adota o rito ordinário, são os crimes cuja pena máxima, pena de prisão, pena privativa da liberdade, seja igual ou superior a 4 anos. Agora, se você tem um crime cuja pena máxima é inferior a 4 anos, temos um procedimento comum sumário. A primeira diferença é essa. O crime cuja ação penal, cujo processo deve seguir o rito comum ordinário, e o rito comum sumário tem a ver com a quantidade da pena privativa de liberdade no seu patamar máximo. Segunda diferença, enquanto a lei prevê que no procedimento comum ordinário, cada parte pode indicar até 8 testemunhas por fato, no procedimento sumário, são no máximo 5. É a segunda diferença. Terceira diferença é o prazo que o juiz teria para designar a audiência de instrução e julgamento. Enquanto a lei fala em 60 dias para o procedimento comum ordinário, no procedimento comum sumário, a lei dá o prazo de 30 dias. Uma outra diferença entre os ritos é que no procedimento comum ordinário, a lei prevê expressamente a possibilidade de se requerer diligências e se determinar diligências lá no final da audiência de instrução e julgamento. No procedimento comum sumário, a lei não prevê, não há previsão legal. Embora na prática não é causa de nulidade o juiz determinar alguma diligência requerida por um fato que tenha surgido durante os debates. Então não está previsto na lei, mas na prática, se o juiz determinar, não vai haver nulidade simplesmente por isso. Quinta diferença é que a lei prevê a possibilidade da substituição das alegações finais orais por memoriais escritos. Isso no procedimento ordinário. No procedimento sumário, a lei não prevê. Mas, caso o juiz, em razão da complexidade encontrada naquele processo, autorize ou determine que as alegações finais venham por memoriais escritos, isso não significa causa de nulidade. Ok? Bom, dito isso, vamos falar do procedimento comum sumaríssimo. O procedimento comum sumaríssimo é o procedimento a ser adotado nos processos referentes a infrações de menor potencial ofensivo. As infrações penais de menor potencial ofensivo, as IMPO, IMPO, uma sigla, um apelido carinhoso, digamos assim, ela engloba crimes cuja pena máxima prevista na lei não supera 2 anos. Então, crime até 2 anos é uma infração de menor potencial ofensivo, adota-se o procedimento comum sumaríssimo. Mas e existe alguma exceção? Sim, há exceção em que crimes cuja pena máxima não supera 2 anos, mas não vai ser considerada de menor potencial, não vai ser rito sumaríssimo. Mas, em regra, crime cuja pena máxima até 2 anos é infração de menor potencial ofensivo
e adota-se o procedimento comum sumaríssimo. Contravenções penais. As contravenções penais também são consideradas infrações de menor potencial ofensivo. E aí, o rito a ser adotado é o sumaríssimo. Mas nem sempre. Há situações em que uma contravenção penal não vai ser considerada infração de menor potencial, logo não será adotado o rito sumaríssimo, ok? Bom, então, em regra, crimes cuja pena máxima é até 2 anos e contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo. A exceção? A exceção são aquelas hipóteses que envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, porque a Lei Maria da Penha, ela estabelece lá no artigo 41 que é vedada a aplicação da lei do juizado especial aos crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher. E o Supremo Tribunal Federal, acompanhado do STJ, eles pacificaram o entendimento que isso vale também para as contravenções. Então, por expressa previsão da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, não se aplica a Lei dos Juizados. E a Lei dos Juizados que trouxe essa categoria, infração de menor potencial ofensivo, lá no seu artigo 61. Mas se eu não aplico a Lei 9.099, então não tenho que aplicar o conceito de infração de menor potencial. Ok? Repetindo para frisar, crime cuja pena máxima seja até 2 anos ou contravenções penais, independente da pena, em regra, é infração de menor potencial, aplica-se o rito sumaríssimo. Mas se envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, não vai ser menor potencial, não se aplica o procedimento sumaríssimo, ok? Bom, o procedimento sumaríssimo, ele deve sempre se nortear, né, seu desenvolvimento pelos princípios que a Lei 9.099 trouxe. O princípio da oralidade, o princípio da simplicidade, o princípio da informalidade, o princípio da economia processual, ok? E da celeridade, tá? Está tudo previsto no artigo 62 da Lei 9.099, ok? Bom, com relação à competência territorial, ratione Locke, é a competência de foro. O artigo 63 da Lei dos Juizados determina que a competência será determinada pelo local em que foi praticada a ação criminosa, né? O contravencional. E o artigo 66 ele também é importante ser comentado, porque ele determina que a citação do réu seja feita de modo pessoal, com a citação pessoal. Face to face, o oficial de justiça vai até o boneco lá e fala: olha, estou te citando, te dando conhecimento e te chamando para se defender de uma imputação que está sendo feita, no sentido que o senhor praticou uma infração de menor potencial, toma uma cópia aqui e vai se defender, ok? Se a citação for por edital, uma vez que o SAF, suposto autor do fato, é o denunciado, se encontra em local incerto e não sabido, tem que ser feita uma citação por edital. Se houver essa necessidade, vai ter que haver o declínio, né, da competência do juizado especial para o juízo comum, porque o juizado especial é destinado a fatos de menor complexidade, e quando você fala em citação por edital, a coisa fica mais complexa, sem falar que é um dispositivo expresso que nos determina isso. Vou dar uma lida, tá? Que vai ratificar o que eu acabei de falar. A citação será pessoal e far-se-á
no próprio juizado, que está distante aqui da tela, tá? Sempre que possível, ou por mandado. Então, a citação pessoal, diretamente lá no juizado, ou o juiz vai mandar o oficial de justiça com mandado de citação, para que ele vá até o encalço do suposto autor, mas vai ser uma citação pessoal. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Está dizendo o seguinte, olha, não encontrou, está em local incerto e não sabido, citação por edital, em outras palavras, manda isso para o juízo comum e adota o procedimento, o rito sumário. Esquece o juizado especial, esquece o rito sumaríssimo, ok? Bom, uma questão que traz dúvidas, divergências, é a questão da citação por hora certa. A citação por hora certa também é uma modalidade de citação ficta, porque o oficial de justiça não vai ter o contato direto com o citando. Mas vem a questão, se for necessária a citação por hora certa, mas por que citação por hora certa? Olha, se o réu estiver em local certo e sabido e for alcançado diretamente pelo oficial, a citação é por carta, por mandado, a citação pessoal. Se ele estiver em outro estado, mas tiver um endereço e o oficial de justiça do outro estado for até o réu, a citação será pessoal. Se o réu estiver lá no exterior, foi expedida uma carta rogatória e o equivalente a um oficial de justiça lá daquele país for até o autor e citá-lo diretamente, é citação pessoal. Mas e se o réu estiver em local incerto ou não sabido? Aí é citação por edital, vai para a justiça comum. Mas se não for nenhuma coisa nem outra, ou seja, o réu está em local certo, sabido, é aqui. Porém, ele se oculta, ele se esquiva do oficial, ele está fingindo que não está ali. Essa situação vai ensejar a necessidade da citação por hora certa, em que o oficial de justiça não vai ter contato direto com o suposto autor do fato, mas depois de 2 vezes tentando citá-lo, se certificando de que ele está ali, mas está se esquivando, ele vai deixar com o vizinho uma citação, falar, amanhã tal hora eu venho aqui, se ele não aparecer, não me receber, vou dá-lo por citado. Então, o oficial de justiça volta até o endereço e tenta mais uma vez e não consegue ter o contato com o réu. Ele vai certificar que o cara está se esquivando e vai dá-lo por citado. É uma citação ficta. Tá, pode ou não pode citação por hora certa no juizado especial? Bom, essa aí vocês vão ter que aguardar o próximo vídeo, hein? No próximo vídeo a gente vai solucionar essa questão, trazer outras informações e levantar mais um questionamento para um futuro vídeo, ok? Quem gostou, dê o like, recomende para os amigos, quem não gostou, recomende para os inimigos. Vamos movimentar, vamos nos engajar para que a gente possa colocar mais vídeos aí graciosamente. Um abraço e fiquem com Deus.